Como selecionar vendedores para o meu time comercial, parte 2. Então, se você não viu a parte um, aqui em cima tem um link para você assistir a parte um. Aconselho que você assista a parte um primeiro para depois chegar nessa parte 2 da seleção. E também um outro aviso, se você não viu os dois vídeos de recrutamento que eu postei nos últimos dias, era bom ver a sequência, tá? Tem parte um e parte 2 de recrutamento, depois tem parte um e esta é a parte 2 de seleção, tá? É uma sequência aí de 4 vídeos. E aqui eu vou falar sobre o roteiro mais simplificado para fazer a seleção e o roteiro mais estendido, mais complexo para umas vagas mais sofisticadas. Então vamos começar aí pelas vagas mais simples. Como começa, na nossa opinião, evidente, tem várias maneiras de você organizar isso, mas na nossa opinião, começa na análise curricular. Você fez um bom processo de recrutamento, tem um conjunto de currículos e você vai fazer aquela primeira triagem através do currículo. Eu não vou nem dizer aqui para você se preocupar com erros de português, porque se tiver um candidato que escreve no currículo erro de português, está definitivamente fora da minha opinião, né? Porque isso é o não cuidado com a coisa que é essencial. Ele não vai cuidar da imagem dele, ele não vai cuidar do trabalho dele, da devolutiva. Então, errou no currículo com erros de português, assim, tá fora. No currículo você seleciona o quê? Você vai poder ver algumas experiências passadas, você vai poder ver algumas maneiras como ele descreve isso. Alguns currículos são bem mais profissionais do que outros, descrevem alguns resultados atingidos, principalmente quando é da área comercial, a gente se surpreende com bons currículos que a gente recebe. Então é bom a gente estar separando, né? Em 3 pilhas, né, os currículos. Esse aqui é não, esse aqui é talvez, tem que analisar, e aqui é sim. Por que separar em 3 pilhas? Porque às vezes tu vai no sim, que acaba sendo menos do que os outros, e não consegue preencher todo mundo. Porque aí um candidato já conseguiu um emprego novo, o outro não gostou da vaga quando tu conversou com ele, aí acabou o sim, e tu tem um outro bolo que seria o não, mas desse não é dividido em talvez. Aí tu tem que ir de novo buscar no talvez, para não perder tempo olhando os que são já definitivamente não. Aí, se não resolveu com o bolinho do sim, o bolinho do talvez, é hora de fazer um outro recrutamento. Se é não uma vez, é não mesmo, tá? Não vai te pegar ali porque você vai botar um candidato que não fez parte já da primeira análise sua, então confie na sua primeira análise. A análise de redes sociais, para mim, é o segundo passo, antes de qualquer coisa, né? Análise curricular e análise de redes sociais. Coloca lá o e-mail que ele está no currículo, coloca lá o nome dele e tenta buscar no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, essas redes sociais mais clássicas para ver o que existe dessa pessoa. Talvez você possa se surpreender positivamente com a imagem que essa pessoa tem e talvez você possa se surpreender negativamente a ponto de cortar o recrutamento e a seleção ali naquele momento, ali, a seleção naquele momento. Depois que você pegou desses currículos que você disse sim, fez análise de redes sociais, é a hora de fazer a triagem do telefone. A triagem do telefone eu uso para contatos comerciais assim com 5, 6 perguntas só. São 5, 6 perguntas bem genéricas. Às vezes é para bater uma ou outra informação do currículo mesmo, mas outras 4 que não estão no currículo, porque eu quero ver o quê? A capacidade do candidato de se expressar, a capacidade de falar, a energia que ele tem, a eloquência, a organização das ideias. Tudo isso vai ser importante depois em vendas. Então eu tenho que já ter uma seleção nesse ponto de triagem inicial. Alguns candidatos já caem aí. Entenda que é um funil, né? Vai diminuindo à medida que vai avançando as fases. Depois dessa entrevista de triagem por seleção, né, triagem por telefônica, vai ter a entrevista de seleção. Normalmente, essa entrevista é pessoal. Hoje em dia, pode ser digital. E se for uma distância muito grande, para evitar custos para ambos os lados, você ainda pode manter as entrevistas digitais. Hoje em dia já são comuns aí. Mas, se possível, se for um recrutamento regional ou bem local, tente fazer pessoalmente, que aí você vai ver outros atributos, até mesmo a questão de cumprir horários, a questão de programação para estar lá naquele local, a questão de apresentação pessoal, apresentação ou a linguagem corporal um pouco mais expressa através de uma conversa pessoal. E depois disso fazer uma análise das referências, porque vai dar trabalho, né? Vai ter que ligar para uma ou outra pessoa. Na entrevista pessoal você já pode pedir quem eu falo aqui nessa empresa para pegar referência. Quem eu falo aqui? Ele vai dar um nome de uma pessoa, enfim, você tira algumas referências. Essa eu acho que é o modelo simplificado. Na verdade é uma análise de currículo e redes sociais, 2 entrevistas, uma por telefone para eliminar
os mais com baixa capacidade de comunicação, e depois entrevista pessoal e referências, tá? Agora, o roteiro mais sofisticado. Tudo isso que eu falei acima, ele vai estar envolvido na entrevista mais complexa, na seleção mais complexa, né? Eu tenho análise curricular, eu tenho a rede social, eu tenho entrevista de triagem, eu tenho entrevista de seleção. Até aí, igual. O que muda? A entrevista de seleção, às vezes eu faço uma bateria com vários candidatos. E no final dessa bateria, que eu acabei nos candidatos possíveis, eu tenho uma resposta, então, em cima desta fase. Quem passar essa fase, eu chamo para um único dia ficar lá o dia inteiro, de manhã e de tarde. E como funciona? Na parte da manhã, eu faço alguns testes de dinâmicas, tá? Esses testes de dinâmicas, ele pode inclusive acontecer antes do candidato chegar lá. Eu tenho meus selecionados, eu ligo para eles, eu marco o dia da dinâmica, confirmo que eles vão estar lá, e até chegar lá, eu posso pedir alguma coisa que para mim é importante para o candidato. Se for, dependendo da função comercial, né, da complexidade comercial que ele vai atuar, é importante que ele saiba escrever bem. Aí eu quero que ele faça para mim uma redação, né, não uma redação escolar, mas eu dou algum tema importante e ele escrever para mim um texto e me mandar. Ou eu posso pedir para ele gravar um vídeo para mim com um determinado desafio, assim, assado, e me mandar. Então existem algumas seleções que são bem criativas a esse ponto. E isso acontece antes de o candidato chegar na fase de dinâmicas, mas já é uma dinâmica. Se eu quero que ele tire fotografias de produtos, que ele tenha uma capacidade de fazer relatórios lá de mercado, de campo, se ele tem capacidade de escrever para os clientes e ter uma autonomia para escrever o que ele quiser, então eu tenho que testar ele nessas condições aí. No dia das dinâmicas, que eu pedi para ficar o dia inteiro, alguns candidatos vão ficar o dia inteiro e outros vão ficar até o meio-dia. Como funciona? A fase 1 eu chamo de habilidades de aptidão. Essas habilidades de aptidão, elas são qualificadoras, ou seja, você vai fazer dinâmicas entre todos, juntos, e você vai testar um conjunto de dinâmicas, aí você vai ter que escolher esse conjunto de dinâmicas, vai ter que ser habilitado a conduzir as dinâmicas, que mostrem que ele tem aptidão a ser um vendedor. Então são as aptidões básicas para ser um vendedor, tipo desinibição, uma capacidade de se expressar verbalmente e corporalmente. Você tem esse tipo de avaliação nas dinâmicas, persuasão, se é importante trabalho em grupo, você vai ver, se é importante uma ambição, você vai ver. Então você vai ter que ter na ficha, lá na ficha de recrutamento, você vai trazer para cá e montar suas dinâmicas, para medir aqueles atributos que vão ser exigidos para a vaga. Ao meio-dia, você dá um intervalo de almoço, cada um almoça aí geralmente por sua conta e volta em 2 horas, por exemplo. E você, durante esse intervalo de almoço, você come um sanduíche e você vai aí rapidamente comer e fazer análise das dinâmicas. E principalmente nessas dinâmicas tem que estar envolvido, se for uma empresa já grande, vai estar envolvido já um RH, vai estar envolvido o chefe imediato, o gerente imediato desta pessoa que a gente está recrutando, desta equipe, e pode estar inclusive uma outra pessoa assistente. Para quê? Para ter vários olhos tendo percepções diferentes daquelas dinâmicas. Umas têm mais peso do que outras. E aí você vai pontuar isso daí e vai ver quem são os candidatos que vão ser já desligados do processo de seleção depois do meio-dia, quando eles voltarem. Tu chama uns por um nome, encarrega para uma sala que continua a fase 2 e os que ficam contigo ali, você agradece, diz que fez uma seleção, que vai ficar com um currículo, toda aquela educação toda, mas você desliga eles a partir do início da tarde. Na fase 2, para os que ficam na tarde, é as habilidades específicas. Você vai ter os atributos determinantes da vaga sendo medidos. Aí tu quer ir não na aptidão geral de ser vendedor, mas na qualificação dos atributos para ser vendedor daquela empresa, para vender aquele produto, para aquele tipo de cliente que eu estou avaliando. Então vai ser muito importante nessa fase você saber distinguir esses dois tipos de dinâmicas, tá? Porque esse tipo de dinâmica que avalia habilidades mais específicas, ela é mais trabalhosa, ou seja, ela custa mais para chegar a conclusões, ela exige mais moderação, mais análise dos resultados, mais capacidade de extrair durante as dinâmicas o que tu precisa extrair.
Depois acaba a tarde, tu não vai ter o resultado imediato, tu dispensa todos os candidatos, faz a tua avaliação, tem a avaliação dos referenciais também, se caso tenha dúvidas, tem um empate ali, tu pode fazer agora a avaliação das referências que esse candidato deixou contigo já nas entrevistas, como eu comentei. E aí sim tu fez máxima, a triagem máxima é tu chegou a poucos candidatos, e aí tu vai investir um pouco mais na seleção fazendo testes psicológicos. Esses testes, eles têm um custo individual e por isso que é no final que se faz, pelo menos na minha proposição dentro do Ressignificando Vendas é assim. Eu vou gastar mais na minha seleção, além do meu tempo e que eu estou fazendo o envolvimento aqui, coordenando a dinâmica toda, em testes psicológicos no final. Eu tenho lá 5 candidatos, vamos dizer. Aí eu faço esses 5 candidatos, eu conduzo testes, quantos eu achar necessários, mas eles vão fazendo os testes, geralmente são conduzidos à distância, não precisam voltar para fazer esses testes, e aí eles fazem o teste, eu recebo os laudos, tem uma conclusão com base em todo o processo, a conclusão não é só dos testes, né? Os testes com base em todo o processo, confirma isso que está no teste, que eu vi isso acontecer na dinâmica, eu vi isso aqui acontecer na dinâmica, eu vi acontecer, eu vi na entrevista isso acontecer, então tu tem que ter um registro, uma documentação do histórico todo do candidato, é uma seleção complexa, então tem que ter uma documentação, uma pasta de cada candidato. Então não imagine você começar uma seleção complexa com 100 candidatos fazendo dinâmica, porque você vai ficar louco documentando tudo. Você não fez as etapas anteriores muito bem. Você tem que fazer baterias pequenas daí. Você tem muito candidato, é de alto impacto, né, uma abrangência nacional, você vai ter que separar em baterias, para ter pastas e observações para 10 pessoas, para transformar em 5 pessoas, para fazer teste com 3 pessoas, para uma entrevista final, que às vezes envolve ou o gestor geral da unidade, ou o CIO, o presidente da empresa. Depende muito da cultura da empresa, como que a pessoa está ou não selecionada nos candidatos comerciais, que são depois linhas de frente, cartões de visita da sua empresa. E aí acaba a seleção com o laudo todo feito a partir do envolvimento de todas essas dinâmicas aí. Então esse é um roteiro complexo, mas as vagas são sofisticadas e precisa passar por mais coisas, beleza? Então é isso aí, vamos para a rua, na frente dos clientes, domínio total, vamos para cima deles.